Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. E vamos ler do versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1. Colossenses 3, de 22 ao capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Deus é o seu patrão. O texto desta noite, ele fala da relação escravo-senhor. Quando ele fala servos, ele está se referindo aos escravos que havia no primeiro século. E quando ele fala senhores, ele está falando ao amo do escravo. Hoje, praticamente, o trabalho escravo está banido. Mas as relações patrão e empregado, elas continuam em vigor. E vivemos, na verdade, num tempo de crise na área do trabalho. Muitas pessoas precisando trabalhar e poucos empregos disponíveis. Essa é a realidade. E mesmo dentre aqueles que estão empregados, muitos não têm a qualificação requerida pela função. E eles sempre ficam aquém no desempenho daquela função. Outros, qualificados ou não, usam o trabalho como meio de se completarem, enriquecerem de forma ilícita. Por outro lado, irmãos, os patrões exploram seus funcionários, negando-lhes direitos, suprimindo-lhes privilégios. É uma coisa terrível que nós sabemos. De forma que as relações de trabalho hoje, elas são, na verdade, uma guerra. Por isso os tribunais de trabalho estão lotados. Processos se acumulam. Todos os dias, processos e mais processos dão entrada nas varas dos tribunais de trabalho. Centenas de queixas, tudo para evocar a justiça com relação ao trabalho. Temos muitos empregados ruins e patrões também piores. Mas, irmãos, quando numa empresa há funcionários crentes, o seu quadro de funcionários, há funcionários crentes, cheios da palavra de Cristo, então essa relação de trabalho em particular muda de figura. Também quando há um patrão cheio da palavra de Cristo, igualmente a coisa muda de figura. Não funciona mais do jeito que funciona aí no mundo. Então é assim que a Escritura vai instruir empregados, instruir patrões, crentes, cheios da palavra de Cristo, como é que eles devem proceder no trabalho e nas relações de trabalho, de modo a que o nome de Cristo seja honrado. E há um forte princípio aqui da Escritura, quanto ao trabalho, que diz assim: o patrão de todos os empregados na face da terra é Deus. Deus é o patrão dos funcionários e é o patrão daqueles que se chamam patrões, donos de empresa. Deus é o patrão geral. Então, embora os ímpios não reconheçam essa relação, essa lei, os crentes, no entanto, reconhecem. E não só reconhecem, mas praticam, seguem as orientações da Escritura, para que eles sejam empregados que honrem ao Senhor, e para que eles sejam patrões que honrem ao Senhor. Então, com esse título, Deus é o seu patrão, eu trago duas lições desta oportunidade. A primeira: empregados, façam o melhor para Deus. Segunda lição: patrões, vocês são subgerentes de Deus. Então, assim, se Deus é o seu patrão, em primeiro lugar, empregados, façam o melhor para Ele. Observe o que está escrito na segunda parte do versículo 24. Quando Deus se dirige a todos os empregados e diz assim: a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo.
Vocês trabalham para Cristo. Conta-se que um homem necessitado de emprego procurou uma empresa e foi ao departamento de recursos humanos e disse assim: eu preciso de um emprego. E a gerente de recursos humanos disse assim: sim, nós temos um emprego para o senhor, com as suas habilidades apresentadas aqui no seu currículo. Elas são coerentes com a nossa necessidade. E o senhor chegou em boa hora, nós vamos lhe contratar. Agora, o senhor precisa saber de algumas coisas, algumas normas da empresa. Fique sabendo, em primeiro lugar, que o seu patrão é Deus. A gerente de recursos humanos disse isso. O seu patrão é Deus, é o próprio Deus. Porque essa empresa pertence a ele. E ele escreveu aqui as suas atribuições. O seu horário de trabalho, o interesse com que o senhor precisa desempenhar suas tarefas diárias, o salário que o senhor vai receber rigorosamente no último dia útil de cada mês. Eu também quero lhe dizer que aqui nessa empresa não há fiscais, não há capatazes, não há encarregados olhando, supervisionando para ver se você está fazendo a coisa direita. Não há nada disso aqui. Aqui o fiscal é o próprio Deus. E ele não só vai medir a sua produção, mas também vai observar atentamente a disposição interior do seu coração, com a qual você está trabalhando nesse setor aqui. Porque se você for um bom produtor dentro da empresa, não basta. Ele vai também medir a intenção com a qual você está sendo esse bom produtor, esse bom funcionário. Fique certo disso. O senhor quer um emprego? Ele diz: quero. Então é com base nesse princípio que o apóstolo deu um grito aqui: empregados, a Cristo, o Senhor, é que vocês estão servindo, vocês estão trabalhando para Cristo. Em verdade vos digo, Deus é o dono de todas as coisas, Deus é o dono de todas as empresas, de todos os estabelecimentos comerciais, de todas as atividades rentáveis, tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, diz o Salmo 24, versículo 1. Por isso que agora a Escritura se dirige aos empregados cristãos, eles instruem como trabalhar para os seus patrões. E essa já é a terceira instrução que Paulo dá, tudo em cima do princípio evocado no versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós vimos que ele disse 3 coisas a partir dessa base. Em primeiro lugar, o culto de vocês precisa estar cheio da palavra de Cristo. Todas as partes do culto, tudo aquilo que se fala e tudo aquilo que se faz no culto precisa estar enriquecido com a palavra de Cristo. Ele disse isso nos versículos 16 e 17. Depois ele falou sobre a família que habita nela a palavra de Cristo de modo rico, ela procede dessa forma. Então falou para os maridos, falou para as esposas, falou para os filhos e falou para os pais, a partir do versículo 18 e foi até o versículo 21. E agora já é a terceira coisa que ele vai dizer, tudo baseado no habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então ele vai dizer, os empregados cristãos têm a mais cristalina certeza de como agir se eles estiverem habitados ricamente pela palavra de Cristo. Eles vão ter certeza absoluta que quem assina suas carteiras profissionais, aquela assinatura não é do gerente de recursos humanos, nem é do dono da empresa, mas é do próprio Deus. É ele quem assina a sua carteira profissional de trabalho. Então, dessa forma, meus irmãos, como é que ele deve agir para com esse patrão tão especial? Já que a Escritura está dizendo, você que é empregado de qualquer empresa, você serve em primeiro lugar a Cristo. Então, como é que ele deve agir para esse patrão tão especial? E ele aqui aborda essa lição em 3 aspectos. Nós precisamos obedecer o Senhor em tudo. Ele diz aqui no versículo 22. E ele diz muitas coisas ricas nesse versículo 22. Pelo menos 3 eu vou mostrar para os irmãos. Precisamos obedecer a Cristo em tudo. Aos nossos patrões em tudo. Ele diz aqui, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância,
visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. 3 coisas muito ricas ele diz aqui, irmãos, nesse versículo 22. A primeira coisa que o texto instrui é que o empregado cristão obedeça ao seu patrão em tudo. Todas as tarefas, todos os pedidos que lhes são feitos ou determinados, o empregado deve fazer debaixo da mais estrita obediência. A mesma obediência que ele pratica para com a palavra de Deus. Mediante tudo quanto ele lê, mediante tudo quanto ele ouve, quanto ele estuda, quanto ele medita. Ele deve fazer dessa forma. Obedeça em tudo. A segunda coisa é que a Escritura manda ao empregado que ele obedeça ao Senhor segundo a carne. Pode olhar. Servos, obedecer em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Todas as empresas são de Deus, mas todas elas têm um representante de Deus na gerência. A quem chamamos de patrão, a quem chamamos de dono. Então aqueles homens que estão à frente da empresa, se você for na junta comercial, quem é o dono da empresa? É fulano de tal. Essas pessoas, irmãos, as quais chamamos de patrão, elas na verdade são empregadas de Deus. Elas estão à frente das empresas. Foram postas por Deus como chefes sobre todos os empregados, inclusive sobre os empregados crentes. É a eles que devemos obedecer em tudo, os nossos senhores segundo a carne. É claro que esse em tudo tem o limite da honestidade, né? O limite da lei de Deus, isso sabemos bem. Mas não somos obrigados a mentir, não é, a roubar, por exemplo, só porque o patrão manda. Isso ninguém é obrigado. Em tudo é dentro de um universo lícito que ele está falando. Mas se o meu patrão for um homem justo, ele não me manda fazer nada ilícito, mas ele é um homem muito cruel, ele grita comigo, ele diz coisas horríveis. Ele é muito injusto, ele não paga o meu salário direito. Ele me manda fazer horas extras e eu faço as horas extras, ele não me paga, não recolhe os meus encargos. Como é que eu procedo? Eu devo continuar obedecendo, cumprindo as tarefas que ele me ordena que eu cumpra diariamente? E outro apóstolo vai dizer, sim, continue cumprindo. Algumas páginas na frente da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, Pedro disse exatamente isso, ecoando o mesmo pensamento do apóstolo Paulo. Capítulo 2, melhor dizendo, versículo 18 e 19 de 1 Pedro, o apóstolo disse assim, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, ao patrão, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Quer dizer, as injustiças e crueldades desse patrão não serão tratadas por você. Cumpra a sua parte. Obedeça o seu patrão. Cumpra as suas tarefas. Quem vai tratar, quem vai retaliar as injustiças e crueldades desse patrão é Deus. A ele é que pertence a vingança. Quanto ao empregado cristão, cheio da palavra de Cristo, ele obedece ao seu patrão, sendo-lhe submisso, mesmo que o patrão seja justo, injusto e cruel, como diz aqui a palavra de Deus. Então esse versículo 22 está dizendo, obedeça em tudo. Obedeça ao seu Senhor segundo a carne. A terceira coisa que ele diz no versículo 22 é que nós não podemos trabalhar apenas à vista, como se estivéssemos primariamente trabalhando para um patrão humano. Veja no versículo 22. Servos, obedecer em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Não haja dessa forma. Essa expressão trabalhar à vista, sob vistas, tem dois significados. O primeiro é que não devemos trabalhar somente enquanto estamos sendo fiscalizados por alguém carregado de setor, o subgerente, aquele nosso superior imediato. Não trabalhe somente se ele estiver presente. É isso que o texto está dizendo. O segundo sentido de trabalhar sob vistas é que não devemos trabalhar apenas naquilo que pode ser visto. Por exemplo, você chegou numa sala, as luzes estavam acesas, a sala estava vazia. Alguém que usou a sala saiu
deixou as luzes acesas, os equipamentos desligados. Aí você vai, usa, quando terminar, apaga a luz, desliga os equipamentos. Você cobriu a falha de outra pessoa. Você não trabalhou debaixo de vistas. Você chegou em outra sala, por acaso abriu a porta assim, estava o equipamento ligado, as luzes acesas, você não vai usar, mas você sabe que aquilo está errado. Alguém usou aquela sala, usou os equipamentos. Você tem duas opções. Eu vou deixar, não fui eu. Abriu a porta, fecha, deixa do jeito que estava. Não. Você viu que há uma falha, alguém falhou, aí você vai, apaga as luzes, desliga os equipamentos. Isso é não trabalhar somente sob vigilância. Ninguém viu o que você fez, ninguém vai lhe recompensar pelo que você fez, mas Deus viu o que você fez, porque você trabalha primariamente para Cristo, e Deus há de lhe recompensar de alguma forma. Então, meus irmãos, quem trabalha somente naquilo que pode ser visto, não trabalha para agradar a Deus, mas tão somente para agradar a homens. Essa pessoa geralmente se torna uma pessoa bajuladora dentro da empresa. Os patrões, irmãos, eles são espertos. Todo empregado dentro de uma empresa que bajula, o patrão já sabe, não pode confiar nessa pessoa. Todo patrão já sabe. Os patrões são pessoas espertas. Não pense que você está iludindo seu patrão, bajulando ele, não. Você está declarando a sua identidade secreta quando você bajula o seu patrão. Você não precisa bajular patrão nenhum. Faça o seu melhor, porque você está fazendo para Cristo. E a quarta coisa que esse versículo 22 nos ensina é que devemos trabalhar em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Está vendo lá no final do versículo 22? Mas em singeleza, quer dizer, não trabalhe sob vista somente, mas trabalhe em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Singeleza de coração significa trabalhar com sinceridade. E a palavra no original significa trabalhar sem estar com atitudes divididas. Trabalhar sem estar com atitudes divididas. Mas trabalhar, irmãos, concentrado exclusivamente naquilo que você está fazendo. Não deve trabalhar pensando em outra coisa, no outro emprego, na namorada, na prova que vai fazer à noite, quando sair do trabalho, no resultado do jogo de futebol, nas contas que vai pagar. Se você trabalha com essas preocupações, você está trabalhando sem singeleza de coração. Está trabalhando sem sinceridade. Então, seja sincero no seu trabalho. Você está recebendo salário para trabalhar concentrado numa determinada tarefa, dentro das suas habilidades. Não fuja disso. Se o patrão lhe deu uma cota de 20 produtos para aprontar naquele dia, você aprontou os 20 produtos. E o patrão disse, muito bem, mas Deus viu como foi que você aprontou aqueles 20 produtos. Desconcentrado, poderia ter aprontado 30, se tivesse se concentrado, ficou pensando nisso, ficou pensando naquilo, conversou aqui, conversou acolá, com o parceiro do lado. Por isso que na seleção, a gerente de recursos humanos disse, o patrão não vai olhar somente a sua produção, não, mas vai olhar a intenção do seu coração. Como foi que você trabalhou? Se você trabalhou concentrado no trabalho, se você se fixou naquela tarefa que você estava realizando, ele vai olhar tudo isso. O patrão humano olha a produção física, mas o patrão verdadeiro, o dono de todas as coisas, olha também o seu coração. Como foi que você fez as suas tarefas? Então faça as coisas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. E ele reforça isso, que é muito importante, no versículo seguinte, versículo 23. Tudo quanto fizerdes dentro das suas tarefas do trabalho, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, quer dizer, concentração total, como para o Senhor e não para homens. Quando você está concentrado totalmente na sua atividade, você evita também acidentes de trabalho. Está provado que a maioria dos acidentes de trabalho acontecem por conta de descontração no serviço, desatenção, desconcentração, melhor dizendo, desatenção. Então, você se acidenta. Mas quando você está concentrado naquilo,
você dificilmente vai se acidentar, porque sua atenção está completamente envolvida naquela tarefa que você está realizando. Então seja sincero no seu trabalho. Você está recebendo salário para trabalhar concentrado numa determinada tarefa, dentro das suas habilidades. Não fuja disso. Deus está de olho em você, se você for um empregado crente. Então é assim, meus irmãos, que o empregado crente, cheio da palavra de Cristo, trabalha com toda a submissão, obedecendo em tudo ao seu patrão, certo de que é para Cristo o Senhor que ele está trabalhando. Ele sabe muito bem que o seu patrão é Cristo. Então, por isso, eu vou fazer o melhor para ele. É assim que ele raciocina. Então, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Uma segunda coisa, dentro da primeira lição, que o empregado cristão, cheio da palavra de Cristo, deve fazer, é contar com as recompensas de Deus. Isso está no versículo 24, na primeira parte. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Isso quer dizer que o empregado cristão, cheio da palavra de Cristo, que trabalha em submissão, em obediência ao seu patrão, que não produz somente quando está sendo olhado, fiscalizado, mas que produz independente de fiscalização, que trabalha com sinceridade, concentrado naquilo que está fazendo, trabalha com boa vontade. Então a Escritura afirma: fique certo você, fique ciente que há uma recompensa para você. Fiquem certos, diz a Escritura. Vocês receberão a recompensa da herança. O que é isso, irmãos? Recompensa da herança. Se há um patrão justo, esse patrão é Deus. É um patrão justo. Ele dá todas as recompensas ao empregado fiel, ao empregado que trabalha conforme as instruções dele. Isso é mais do que óbvio, por causa da justiça de Deus. Se um mero tribunal humano, chamado de justiça do trabalho, faz justiça ao trabalhador, quanto mais não fará o juiz de toda a terra. Abraão disse: não fará justiça o juiz de toda a terra, quando ia conversando com ele para tentar convencê-lo a poupar a cidade de Sodoma. O juiz dos juízes, irmãos, é justo, sim. Então o texto afirma que há uma herança de Deus como recompensa ao trabalho do crente fiel. Aquele crente cheio da palavra, que trabalha conforme as instruções da Escritura: recebereis do Senhor a recompensa da herança. Fiquem certos disso. Essa recompensa, irmãos, não há limite para que nós possamos relacioná-las. Por exemplo, pode ser um aumento de salário dado pelo patrão humano. Pode ser. Subida de posto, honra e dignidade dentro da empresa. Mas também pode ser uma redução de salário, mas aumento de bênçãos espirituais. Pode ser. Pode ser uma demissão, porque Deus enxergou a perseguição da qual você está sendo vítima dentro da empresa, sendo forçado a mentir, sendo forçado a roubar, e Deus, enxergando isso, promoveu a sua demissão. E essa frase se aplica a isso. Fique ciente que você vai receber a herança da recompensa. Você foi livre de pecar, Deus providenciou a sua demissão. Pode também ser uma transferência para um lugar aparentemente pior. Eu trabalhava na capital, fui transferido lá para o interior do sertão, uma cidade com 10 mil habitantes. Pode ser uma transferência para um lugar desse. Mas que você será mais útil ainda no trabalho, para o Senhor, pelo testemunho dentro da nova filial. Também será mais útil fora do trabalho, na igreja local a qual você se filiar, porque todo crente, quando se muda de cidade, procura logo se filiar à igreja local, ou igreja fiel. Você vai ser mais útil ali, e aquilo ali tudo você está recebendo a recompensa da herança. Não há limites, irmãos, para que nós possamos relacionar, mas o certo é que Deus vai lhe recompensar. Ele vai lhe dar a recompensa da herança. É aquele recheado fundo de garantia espiritual, a gratificação por excelentes trabalhos. Mesmo que o seu patrão terreno não reconheça o seu valor, Deus vai reconhecer e vai lhe recompensar. O texto diz: esteja ciente disso. Esteja ciente disso. Tenha isso como líquido e certo. Então seja obediente, espere a recompensa
E ele diz aí uma terceira coisa, terceira obrigação do funcionário: conte também com as punições de Deus caso você desobedeça. Conte com as punições caso você desobedeça. Isso está no versículo 25. Pois aquele que faz injustiça, ele está se dirigindo aos empregados até agora. Aquele que faz injustiça receberá em troco ou em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. A Escritura adverte você, como crente, cheio da palavra de Cristo, mas que não cumpre o seu trabalho conforme as instruções da palavra de Deus, tão bem você conhece, ela lhe dirige agora uma ameaça. Porque se você não trabalhar conforme Deus ordena, você estará cometendo uma injustiça contra Deus. Estará cometendo uma injustiça contra a empresa, contra o seu patrão humano, contra o consumidor, os clientes da empresa. Há uma série que desencadeia de falhas. E isso lhe valerá, em troca, uma punição. Porque se você está agindo com injustiça, você vai receber o troco dessa injustiça. Ela bate e volta e lhe atinge. É isso que o texto está dizendo. Deus não vai se deixar escarnecer. Jesus contou a história de um empregado que só trabalhava se o patrão estivesse presente. O patrão dava as costas, ele fazia tudo errado. Abusava. Lucas 12, versículos 45 e 46, dizem assim esses dois versículos: mas se aquele servo disser consigo mesmo, 2 pontos, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então observe que no versículo 45, claramente o patrão não está presente, está ausente. E ele diz isso: ó, meu senhor tarda em vir, ele não está presente, então vou aqui deitar e rolar, vou fazer o que eu bem quero. E fez uma série de desmandos aqui. Só que em meio aos desmandos que ele estava fazendo, ele se embriagou e perdeu o senso, perdeu o tino. E o patrão chegou de repente, quando ele não esperava, e o puniu. Jesus aplicou isso ao reino eterno. E ele não falou aqui em demissão, falou em condenação eterna. Mas o princípio subjacente é aplicado ao empregado crente. Se você for aquela pessoa que só trabalha na presença do patrão, você será flagrado em algum momento. E você vai ser punido, talvez até com a demissão. Se você crente não trabalhar segundo as regras que eu ditei, é como se Deus estivesse dizendo isso. Você estará fazendo grande injustiça contra o seu trabalho. E você receberá a punição em troca da injustiça que está fazendo. E lhe digo mais, para essa questão, eu não abro exceção. Estão vendo, irmãos, no final do versículo 25, quando ele diz assim, e nisto não há acepção de pessoas, Deus está dizendo, eu não abro exceção na hora de punir. Do jeito que eu puno um ímpio que está agindo errado dentro da empresa, eu puno também um crente, dito cheio da palavra, mas que está agindo errado dentro da empresa. Nisto não há acepção de pessoas. Eu não vou fazer diferenciação. Do jeito que eu puno um, eu puno o outro. Quer dizer, Deus não vai lhe poupar o empregado crente. Por você ser crente, filho dele. Ele vai lhe punir sim, como também pune os empregados ímpios, que trabalham com você e não consideram as regras, as ordens estabelecidas pelo Senhor. Nós sabemos que muitos empregados ímpios trabalham por interesse, mentindo, trapaceando, fazendo intrigas para prejudicar os colegas, roubando o patrão, bajulando, e por isso são severamente punidos por Deus. Mas cedo ou mais tarde eles são descobertos. Então Deus está dizendo que vai lhe punir igualmente, pune a eles. Agora imagine, meus irmãos, um crente ser demitido por relaxamento no trabalho. Foi flagrado mentindo, foi flagrado roubando, negligente, corpo mole, mentindo, inventando atestados falsos, inventando doenças. Irmão, isso é um horror. Isso é um horror.
Isso tudo Deus diz, isso é injustiça. Se você fizer isso, você vai ser punido. Está escrito, eu vou lhe punir, está escrito aqui. Aí eu pergunto, como é que você trabalha na sua empresa, empregado crente, cheio da palavra de Cristo? Como é que você tem trabalhado? Você é obediente, submisso ao seu patrão segundo a carne? Ou você diz assim, já que ele está fazendo isso aqui comigo, por debaixo dos panos eu vou prejudicá-lo. Vou colocar gasolina dentro do produto. Colocar terra no radiador. Como muitos empregados fazem. Porque são maltratados pelo patrão. Deixa isso para o ímpio. Você não pode fazer isso não. Você realiza tarefas para o bem da empresa, tarefas que nunca serão vistas por ninguém. Você nunca receberá nenhum louvor por elas, porque fez o bem à empresa, que você fez lá no escondido, e depois você não disse a ninguém, mas você tem certeza que Deus viu e vai lhe recompensar. Você é esse funcionário. Respeite os colegas de trabalho, sem fazer intrigas, ajudando-os a realizar a sua tarefa, caso esteja ao seu alcance, caso não seja possível também. Você trabalha na sinceridade do seu coração, concentrado, sem distrair com nada de fora, ou você é aquele funcionário que chega atrasado, sai adiantado, vai inúmeras vezes ao WC, mesmo sem precisar, só para fazer hora, só para matar tempo? Será que você é daqueles funcionários que incitam motins dentro do trabalho? Fica falando mal do patrão aqui, acolá, amotinando, critica o patrão, falando mal dele, com o objetivo de prejudicar a produção, espalhar revolta entre os seus pares? Será que você faz corpo mole, criando doenças, atestado, licença? Você é mesmo cheio da palavra de Cristo quanto ao seu trabalho? Precisamos ser cheios da palavra de Cristo no culto, na família e no trabalho. É esse o seu caso? Meu irmão, seja o melhor empregado que você puder, porque é para o Senhor que você está trabalhando. Essa foi a primeira lição. Empregados, façam o melhor para Deus. Mas aí vem uma segunda e última lição. Se Deus é o seu patrão, então, em segundo lugar, patrões, vocês são apenas subgerentes dele. Saibam disso. Nós tornamos a repetir. Nenhum dono de empresa, de comércio, ou de qualquer ramo rentável da atividade humana é dono legítimo do seu empreendimento. Eles são apenas gerentes. E diga-se de passagem, gerentes sofríveis. O dono absoluto de todas as coisas detém 100% de todas as cotas de qualquer empresa na face da terra. O nome dele é Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Daí se depreende que todo e qualquer patrão, na verdade, é um subgerente, é um subordinado a Deus. Observe que isso está escrito na segunda parte do versículo 1 do capítulo 4. Certos de que também vós tendes Senhor no céu. Pela primeira palavra desse versículo, nós vemos que o texto se dirige aos senhores, aos patrões. Vocês têm alguém superior a vocês. Você pensa que você é superior a tudo na sua empresa? É não. Tem alguém maior do que você na sua empresa. É isso que o texto está dizendo. Então todo e qualquer patrão, meus irmãos, na face da terra é subordinado a Deus. E deve prestar contas a Deus. Todo e qualquer patrão na face da terra é um representante de Deus na empresa na qual administra. Seja uma empresa automobilística, uma multinacional, seja uma fábrica de móveis, seja uma fábrica de TV a plasma, seja de equipamentos de refrigeração, seja uma empresa de construção civil, seja um escritório de advocacia, seja um consultório médico, seja uma barbearia, seja um salão de beleza, seja uma padaria, uma pastelaria, seja uma facção, tudo pertence a Deus. A todos os donos dessas empresas é dito: patrões, vós tendes Senhor nos céus. Assim, se qualquer patrão representa Deus na empresa da qual administra, então ele deve saber muito bem que o seu patrão maior é justo, é reto, é honesto, é cumpridor dos deveres, pagador de duplicatas,
cumpridor de obrigações sociais, recolhedor de impostos, principalmente justos com seus empregados. Trabalham com lisura para os clientes, produzindo o produto melhor que pode produzir, sem enganar ninguém, sem enrolar ninguém. Esse é o patrão crente, cheio da palavra de Cristo. Por isso que a primeira ordem que a Escritura dá aos patrões é essa: senhores, versículo 1, tratai os servos com justiça, tratai os empregados com justiça. A ideia aqui é o seguinte: patrão, se você recebe o melhor dos seus empregados, porque eles são cheios da palavra de Cristo, eles são anterior, né? Eles trabalham em obediência a você, com submissão, procurando fazer o melhor. Não trabalham se você está presente. Se você estiver ausente, eles trabalham do mesmo jeito, produzem com boa vontade, zelam pela empresa, cuidam, não trabalham somente à vista, aquilo que pode receber louvor. Se você tem funcionários dessa forma, então trate-os com justiça. Isto é, pague os salários devidos, as gratificações, as produções, tudo com pontualidade. Como pontual e produtivo eles têm sido para com você, para com a empresa. Então o patrão que age assim é porque é um patrão cheio da palavra de Cristo. Tem prazer em pagar o salário. Eu conheci um patrão crente, não meu, mas ele tinha uma empresa. Meus irmãos, na hora de pagar o salário na sexta-feira, ele contava com a cara feia o salário dos funcionários. E eram funcionários dedicados. Mas ele contava o dinheiro com a cara feia. Eu digo isso porque eu presenciei. E fazia aquele bolinho, botava uma liga. O funcionário chegava, assinava o recibo, ele jogava assim o dinheiro. Jogava assim, em cima da mesa. Uma das vezes até caiu do chão, o pacotinho. O empregado teve que se baixar para apanhar. Fazendo de má vontade. O patrão que age assim, crente, nunca soube o que é cheio da palavra de ser cheio da palavra de Cristo. Porque o patrão que é cheio da palavra de Cristo, ele sabe quem representa. Ele sabe que o seu patrão no céu é justo. E o manda ser justo também para com o seu empregado. Um patrão assim não deixa para pagar o salário amanhã. Se pode pagar hoje. Ele tem o dinheiro. Mas diz, ó, vem amanhã. Amanhã é sábado, vem amanhã. Só para massacrar. Só para não ser bom. Ele diz assim, é para esse empregado não ficar acostumado. Eles dizem assim, irmãos. Patrão crente, ele dá atenção especial aos empregados cheios da palavra. Porque sabem que não mentem, não enrolam no serviço. Se o empregado pede para sair mais cedo, para levar o filho ao médico, ele permite. Se o empregado chega atrasado porque teve um problema em casa, o patrão acredita. Se o empregado traz um atestado porque faltou, o patrão não vai questioná-lo. O patrão é cheio da palavra de Cristo e sabe com quem está tratando. Esse empregado é cheio da palavra de Cristo. Por isso eu acredito nele, ele é digno da minha confiança. Agora, se um funcionário da empresa começar a faltar injustificadamente, se começar a fazer corpo mole no serviço, se começar a desobedecer às ordens do patrão, então o patrão, cheio da palavra de Cristo, age com justiça. Em primeiro lugar, chama o empregado à atenção. Se ele não se emenda, ele demite o empregado. Isso também é agir com justiça. Isso não é ser injusto, demitir um empregado ruim, que não trabalha para o bem da empresa. Porque você vai ter que dar contas a Deus. E Deus de cima está vendo aquele empregado agindo mal no serviço. Então, como você é representante de Deus, você demite esse empregado e Deus vai fazer. Ótimo, palmas para você. Então ele trata os servos com justiça. É a primeira coisa que está dito aqui no versículo 1. Mas aí também tem outra coisa. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. A palavra original significa isonomia, que é equidade. O patrão precisa se lembrar que o seu empregado também é gente. Não é bicho, não. É humano. Ele tem alma, ele tem corpo, ele tem necessidades, tem família, ele adoece, precisa de remédios e médicos. Em termos de hierarquia, eu sou superior a ele. Eu sou o patrão, ele é o empregado. Mas há uma isonomia entre nós. Somos humanos. Eu sou homem, ele também é homem. Eu tenho família, ele tem. Eu tenho necessidades, ele tem.
Eu adoeço, ele também. Eu tenho fome, ele tem. Isso é equidade. Você não é um Deus, não. O texto está dizendo, você não é um Deus, não, porque você é patrão. Você não é superior a ele em nada, apenas na hierarquia dentro da empresa. Não grite com ele, trate com dignidade, com honra. O nome disso é equidade, isonomia. Há uma igualdade. O patrão precisa se lembrar que o seu empregado precisa de moradia, de roupa, de lazer, de transporte, de dinheiro extra para as férias. O patrão crente cheio da palavra de Cristo precisa se lembrar que as empresas são falíveis e que podem quebrar de uma hora para outra, e para isso precisam assegurar o fundo de garantia dos seus empregados, recolher as contribuições previdenciárias, que irão garantir o seguro-desemprego para eles em tempo de crises. Isso significa tratar os empregados com equidade. A Escritura mostra, irmãos, dois exemplos fantásticos. Um de um patrão que tratava o seu empregado com equidade, e outro que tratava o seu empregado com injustiça, a mais terrível injustiça. Primeiro eu vou lhe mostrar o patrão que trabalhava com equidade. Mateus capítulo 8. A partir do versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Centurião era um empregado romano, era um comandante romano, que chefiava 100 homens. Uma cidade como Cafarnaum, que era uma cidade provinciana, na beira lá do Mar da Galileia. Certamente esse homem era a autoridade do lugar, autoridade militar do lugar. Era um representante direto do imperador na região. Era um homem extremamente importante. Mas ele chega para Jesus implorando. E qual é o motivo da imploração dele? Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Não é nem um soldado, um subalterno a que ele está se referindo, mas é um criado de casa, um serviçal, um empregado de casa. Um homem que você pode demiti-lo, pode contratar outro. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Eu sou um gentil, né? Sou um gentil. Eu sei das restrições dos judeus quanto ao contato com os gentios. Não sou digno que entres em minha casa. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isto e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Quer dizer, estou achando uma fé tremenda num gentil. Nem no meu povo de Israel encontrei uma fé semelhante a essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes por falta de fé. Então disse ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Irmãos, o que é que transparece nesse caso? Duas coisas. A fé do centurião e o amor pelo servo. Ele amou profundamente o servo. Um serviçal, criado de casa. Mas amou tanto, a ponto de transpor barreiras, se dirigir a Jesus, implorar que Jesus curasse o seu servo. E Jesus curou. Então vejam como esse patrão tratava o seu empregado. Veja que exemplo. Que exemplo. Nós sabemos de filhos que, quando os pais ficam idosos e adoecem, mandam para a casa dos pobres. Fique lá, papai. Fique lá, mamãe. Morrem lá. Quando eles morrem, a assistência social liga, morreu. Aí ele vai lá, chama a mortuária, providencia os funerais e tal, e volta para o trabalho, friamente. Filhos para com os pais. Aqui é um patrão para com o empregado. Amor e fé juntos aqui. Mas também tem outro exemplo negativo. Davi estava na cidade de Ziclag, no território dos filisteus, homiciado, fugindo de Saul. E o rei dos filisteus gostava muito de Davi. Davi, você vai para a guerra comigo? Vou. Eu e os meus 600 homens. Vamos. E Davi foi. Foi e deixou as mulheres e as crianças na cidade. Quando chegou na frente de batalha, nós sabemos, Davi foi rejeitado, porque os outros príncipes filisteus não quiseram que Davi guerreasse, porque era uma temeridade.
O certo é que Davi voltou. Quando Davi volta para Ziclag, encontra a aldeia onde ele morava saqueada e vazia. Os amalequitas chegaram, aproveitaram que não havia homens no lugar, roubaram todas as mulheres, as crianças, os bens e foram embora. E Davi, quando volta com os homens, foi aquele chororô, irmãos, uma angústia terrível. E nós até estudamos isso recentemente. E Davi disse, se animou no Senhor e disse, vamos atrás. Eles foram atrás. Mas para que lado? Para que lado? E foram assim, não é, a esmo. E quando chegaram lá na frente, encontraram um homem perdido no deserto. Perdido no deserto. E ele estava desfalecendo. E Davi disse, esse homem pode ser uma pista. Então os homens de Davi trataram de ressuscitar aquele homem, dando água, dando comida, para que ele tomasse alento. E ele tomou alento. Então Davi vai e conversa com ele. Quem é você, rapaz? O que você está fazendo aqui? E o que ele diz foi terrível. 1 Samuel 30, a partir do versículo 11 até o versículo 13. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu. E deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 12 cachos de passas. E comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Veja o estado desse homem. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, presta atenção. Sou servo de uma amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Adoeceu, deixa para lá. Nós temos ouvido hoje em dia o cuidado, aqui na nossa igreja, o cuidado que as pessoas têm tido com seus animaizinhos, né? Muito mais do que com pessoas. Mas naquele tempo, irmãos, veja a crueldade daquele senhor. Naquele tempo não. Naquele episódio, veja a crueldade. Esse servo adoeceu, chega aí para morrer. Morre mesmo. Adoeceu, não serve mais para nada. Como nas tribos indígenas, nasceu criança defeituosa, mata. Não vai servir, mata. Que crueldade, que injustiça, né? Então o patrão amalequita desse egípcio foi o pior patrão que a Escritura descreve. Ao passo que o centurião foi elogiado por Jesus. Nem mesmo em Israel achei um homem com uma fé e um amor desse. Por um serviçal, um criado. Como é que você trata o seu empregado, você que é patrão? Com justiça, recompensando à altura o bom empregado, que trabalha bem, é um exemplo de tudo para todos? Ou você lhe usurpa os salários, atrasando de propósito, subtraindo-lhe as horas extras, fazendo trabalhar até mais tarde de modo injusto, tirando o couro dele, como se diz aí na linguagem do peão? Meu patrão tira meu couro. E você, patrão, tem tratado o seu empregado com isonomia, reconhecendo que ele também é um ser humano, tem necessidades, tem dignidade, tem honra diante da qual você deve se curvar? Você reconhece isso? Você está ciente que seu patrão maior está no céu e você vai prestar contas a ele de todos os seus atos no tratamento com seus empregados? Suas contas estão em dia para com o seu patrão no céu? Eu concluo dizendo o seguinte: todos nós aqui, ou somos empregados ou somos patrões. Mas não importa. Se somos empregados do Senhor. Em primeiro lugar. Se somos patrões, somos subordinados ao Senhor. Porém, irmãos, todos os que estão aqui presentes nessa hora têm uma relação de trabalho com Deus. Se você trabalha em casa, na cozinha, se você trabalha na empresa, no comércio, no escritório, onde você trabalhar, você tem uma relação de trabalho com um patrão humano. Mas como crente, você tem uma relação de trabalho com Deus. Você é súdito do reino de Deus. O reino de Deus é uma empresa dinâmica, que odeia preguiçosos. Você é súdito desse reino. E você é trabalhador ou você é preguiçoso dentro do reino de Deus? Como é que tem sido o seu trabalho para o reino? Você evangeliza bem? É um trabalho.
ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi uma ordem que o seu patrão lhe deu. E eu vou ficar de olho, viu? Vou ficar de olho. Você evangeliza bem. Você gasta tempo estudando as regras do reino, contidas aqui. Você gasta tempo falando com o seu patrão, em oração. Você gasta tempo adorando o seu patrão, patrão do céu, o único que merece ser adorado. Ou você tem sido relapso para com o seu patrão do céu, mas eficiente para com o seu patrão da terra? O que é que você diz? Como é que você pensa escapar da punição de um patrão que a tudo vê, não somente a sua produção, mas também as intenções do seu coração? Se você for mesmo justo e honesto, só lhe resta uma coisa a fazer: debruçar-se diante do seu patrão do céu e lhe pedir perdão, porque certamente você tem sido achado em falta diante dele, por causa da sua atuação no reino dele, como empregado que você é. Portanto, esse é o momento da confissão, do pedido de perdão, porque Deus é clemente, é perdoador, Ele perdoa. E quando Ele perdoa, Ele cessa a sua ira sobre você, a sua indignação sobre você. E você tem todas as condições de, dali para frente, ser o melhor empregado, certo que vai trabalhar para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso que nós dizemos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.